A tensão não dá trégua. Enquanto o mundo aguarda com expectativa os desdobramentos da reunião no Alasca, que poderia, quem sabe, amenizar o conflito na Ucrânia, o Kremlin já traça seus próximos passos. E eles não apontam para a paz. Pelo contrário, a máquina de propaganda russa está a todo vapor, preparando a população para mais um capítulo de guerra. Não por acaso, figuras como Vladimir Solovyov deixam claro em seus programas: não espere um final feliz após o encontro no Alasca. A guerra continua, e não será Moscou quem vai recuar. A mensagem é direta: a Rússia não se considera responsável pelo conflito, mesmo que o mundo inteiro aponte o contrário. Até mesmo uma eventual declaração de Trump, esse é o problema de vocês, não seria suficiente para absolver a Europa dos erros em que, segundo a narrativa russa, justificam a escalada. O alvo agora. O Cáucaso Sul, uma região que, nas palavras do próprio Solovyov, se tornou um grande problema para o Kremlin. O temor é claro: a possibilidade de bases da OTAN surgirem na região, ameaçando os interesses de Moscou. E o que mais incomoda? Pela primeira vez em décadas, Armênia e Azerbaijão conseguiram um cessar-fogo sem a mediação russa. Uma afronta inaceitável. As represálias não demoraram. Ataques a membros da diáspora azeri, bombardeios à infraestrutura energética do Azerbaijão na Ucrânia e, agora, a sombra de um novo conflito pairando sobre a região. Mas será que Donald Trump, profundamente envolvido nas negociações entre Baku e Yerevan, vai tolerar essa interferência? As perguntas ficam no ar, e as respostas podem estar nas mãos de quem decide apoiar ou não a resistência ucraniana. Enquanto isso, a guerra segue seu curso implacável. Na madrugada desta segunda-feira, a Rússia lançou 71 drones, minas e artefatos explosivos contra a Ucrânia, atingindo 6 localidades com pelo menos 12 impactos confirmados. O saldo: 20 feridos, muitos com lesões graves causadas por estilhaços e ondas de choque. O alvo dessa vez foi uma estação de ônibus em Zaporizhzhia, mas os danos se estenderam a residências, carros e prédios civis nas proximidades. A crueldade não tem limites. E a Ucrânia não fica parada. Drones ucranianos atingiram mais uma instalação militar russa, desta vez em Arzamas, na região de Nizhny Novgorod. Vídeos circulam na internet mostrando explosões no complexo da Arzamas Instrument Making Plant, fábrica estratégica que produz equipamentos para a indústria aeroespacial e de mísseis. O fogo foi controlado, mas os estragos são visíveis: tetos destruídos, fumaça subindo aos céus. Não foi um caso isolado, explosões também foram registradas em Petriaevka e Dzerzhinsky, forçando o fechamento do aeroporto local. E como se não bastasse, drones atingiram uma fábrica em Tula, enquanto outros foram abatidos nos arredores de Moscou. Mas não são só os mísseis e as bombas que estão derrubando estruturas na Rússia. O país assistiu, em apenas 2 semanas, ao 5º desabamento de um prédio, desta vez, em Chita, onde um dormitório de uma escola técnica dos anos 1960 ruiu por completo. Por sorte, não havia ninguém no local, já que o imóvel tinha sido esvaziado para reformas. Mas o padrão é alarmante: Ufa, Ekaterimburgo, Astrakhan e, mais recentemente, São Petersburgo, onde uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o desmoronamento de lajes em um prédio na famosa Nevsky Prospekt. Coincidência? Ou o legado de 26 anos de gestão que priorizou a destruição alheia em vez de investir no próprio povo? E como se a instabilidade interna não fosse suficiente, Baku dá sinais de que pode mudar de lado. Segundo fontes confiáveis do jornal Libera, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e Volodymyr Zelensky discutiram em ligação a possibilidade de levantar o embargo à venda de armas para a Ucrânia, uma resposta direta às provocações russas. Os ataques a infraestruturas energéticas azeris na Ucrânia, como o depósito de petróleo Sakhar em Odessa e a estação de gás em Blizno-Orlovka, teriam sido a gota d'água. Oficialmente, os governos expressaram indignação, mas os bastidores revelam uma virada estratégica: se Moscou persistir em sua política agressiva, Baku pode não hesitar em apoiar Kiev. A pergunta que fica é: até quando a Rússia conseguirá sustentar essa espiral de violência, enquanto seu próprio território se desmorona, literalmente? As respostas podem estar mais próximas do que imaginamos. E você, o que acha? O futuro da região está sendo escrito agora, e cada decisão conta. Mas a guerra híbrida não se limita aos campos de batalha. Agora, ela atinge o coração da economia global, o petróleo. Uma operação silenciosa, mas devastadora,
foi descoberta contra os suprimentos de petróleo do Azerbaijão para a Europa. Não se trata de mísseis ou drones, mas de algo muito mais insidioso: contaminação deliberada. Segundo investigações da GF Media, tanques de petróleo foram adulterados com cloro, uma substância corrosiva capaz de paralisar refinarias e desencadear uma crise de combustível em cascata. O primeiro alerta soou em 22 de julho, quando análises detectaram níveis anormais de cloro orgânico no petróleo transportado pelo oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan, BTC, uma artéria vital que conecta o Cáucaso à Europa. O dano já estava feito: cargas destinadas a empresas na Áustria, Itália e República Tcheca foram rejeitadas. Um lote de 184 mil toneladas, com destino ao porto romeno de Constanta, foi bloqueado. A refinaria Petrobrasi ficou sem matéria-prima, e o prejuízo se espalhou como um vírus pelo mercado energético. Fontes da GF Media não têm dúvidas: foi sabotagem. Bastaria injetar alguns tanques de cloro no sistema de 1.700 quilômetros para contaminar todo o fluxo. Uma operação cirúrgica, planejada para abalar não só a economia azeri, mas a segurança energética da Europa em um momento crítico. Quem está por trás? Os suspeitos de sempre, aqueles que mais têm a perder com a independência de Baku e sua aliança crescente com o Ocidente. Enquanto isso, em Gaza, a guerra não poupa nem mesmo quem deveria ser intocável: a imprensa. O jornalista Anas al-Sharif, da Al Jazeera, e outros 4 colegas foram mortos em um ataque israelense ao acampamento de jornalistas montado na entrada de um hospital em Gaza. A emissora catarense não teve dúvidas: assassinato-alvo. Mais um ataque deliberado à liberdade de imprensa. O exército israelense, por sua vez, alegou que al-Sharif era um militante de alto escalão do Hamas, líder de uma célula responsável por lançar foguetes contra Israel. A verdade perde-se nas trincheiras da propaganda. Mas uma coisa é certa: quando jornalistas se tornam alvos, não há mais linha entre guerra e barbárie. E na Rússia, a purga continua. O círculo de Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa, está desmoronando como um castelo de cartas. Desta vez, foi a vez do general Denis Putilov, ex-chefe do Serviço de Blindados do Distrito Militar Central, condenado a 8 anos de prisão por corrupção. Ele é pelo menos o 8º alto oficial a cair desde a queda de Shoigu, mas, comparado a outros, ainda teve a sorte. Porque há quem não tenha nem isso. Mikhail Kenin, o homem conhecido como a carteira de Shoigu, foi encontrado morto aos 57 anos. Oficialmente, a causa não foi divulgada. Extraoficialmente, Kenin era o testa de ferro financeiro do clã Shoigu, dono da Solyot, uma das maiores incorporadoras da Rússia. Um empresário de fachada, sob cujo nome bilhões roubados em festas obscenas na Sibéria como as infames a noites nuas onde Putin e sua turma eram lavados e reinvestidos. Jornalistas independentes revelam: nos últimos meses, Kenin, ou melhor, Shoigu, tentava desesperadamente vender seus ativos e transferir o dinheiro para o exterior. Mas o Kremlin bloqueou qualquer negociação. Agora, seus bens provavelmente serão confiscados e redistribuídos sem um copec sequer para os herdeiros do ex-ministro. Coincidência? Em um regime onde críticos morrem de repente, nada é por acaso. E você, o que acha? Demasiadas coincidências em tão pouco tempo? Ou apenas o preço de se estar muito perto do poder e de saber demais? Deixe seu comentário. Sua opinião importa. Compartilhe, curta, debata. Porque quanto mais vozes se levantam, mais difícil fica para eles abafar a verdade. Até a próxima. E que as notícias, quando chegarem, sejam menos sombrias do que estas,